Oi, turma! Sou Tânia Paredes, sua professora de matemática. E hoje, nessa primeira aula de 2023, nós vamos falar sobre ladrilhos algébricos. Que é isso, professora? Nunca ouvi falar. Calma, temos tempo. Mas sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando, nossas aulas passam pela TV Nova, mas vocês podem acompanhar pelo aplicativo do Educa Recife, tá? No Educa Recife, os alunos da Prefeitura Municipal do Recife, eles acessam e não gastam os dados da própria internet. Não é uma boa notícia? Para que serve o aplicativo? Para interagir com nossas aulas ao vivo. Além disso, não se esqueça de se inscrever no YouTube. Porque no YouTube tem todas as aulas do EMAD, desde a criação do EMAD até agora. Mesmo essas primeiras aulas de 2023, elas são lançadas no YouTube, tanto no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Você pode revisar tudo, todas as aulas, todas as matérias. Bom, mas vamos lá, né? Eu tenho, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre essa movimentação, de agradecer bastante à equipe de Libras, que permite que haja um maior acesso, né, acessibilidade à nossa aula de matemática. Eu estou aprendendo desde o ano passado alguns termos, por exemplo, eu sei dizer que eu sou a professora de matemática. Olha, pois é, mas vamos para cá. O que é essa imagem? Dá um zoom na imagem só para eles perceberem o que eu quis falar dessa imagem. Essa imagem, gente, são os conteúdos matemáticos. Veja que eles estão todos interligados e eles interagem um com os outros. Você necessita de um conteúdo para progredir. Por quê? Porque a matemática é uma construção do homem, mas é uma construção histórica, com milhares de anos. Começou contando muito antes de existir os números. Mas vamos deixar essa parte de história e vamos falar de quê? Das letrinhas. Quando vocês estão no Fundamental 1, vocês trabalham mais com os números, né? Mas, à medida que vocês entrarem no Fundamental 2, vocês já viram os X, aí vocês falam de fórmula, e de repente, o que é que vocês querem? Decorar. O que é que acontece quando vocês querem decorar? Se vocês não entendem o conceito que está por trás daquela fórmula, a tendência é vocês acharem a matemática chata, dizer que é difícil, mas isso tudo é fake news. E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que essa história de que matemática é chata, é desinteressante e é difícil, é só fake news. Bom, o que é que eu tenho sobre a matemática que é importante você saber? Que eu tenho diversas maneiras de resolver o mesmo problema. Qual que está certa? Todas. Todas estão certas. Se você resolver um problema matematicamente correto, seu professor não vai dizer que está errado. Por quê? Porque a matemática tem isso, elas têm as ligações, tá? Então, não se preocupe. E agora, dá um zoom nessa imagem que eu acho perfeita. O que tem aí? Eu tenho um aluno escolhendo o jeito que vai resolver o problema. Quando você escolhe a sua melhor maneira, o que você está dizendo? Olha, eu já sei esse conceito. Eu posso até saber apenas de um jeito ou de outro, não importa. O importa é que você sabe. E a gente vai fazer uma construção contínua, porque está tudo interligado. Não tem caixinhas. Bom, e o que é isso, professora? Isso, cada setinha dessa representa o ritmo que cada aluno aprende. E eu queria que desse um zoom para eles perceberem as setinhas de cima, como são diferentes das setinhas de baixo.
Perceba que as de cima, ela vai bem devagar. E as setinhas do final daí do seu vídeo, elas vão mais rápido. Qual a diferença? Só a velocidade. Todas chegam no mesmo lugar. Então não precisa se angustiar se tem um colega que vai mais rápido do que você. Ou se você está correndo demais. Cada um tem seu ritmo. Respeita o seu ritmo. Por quê? Porque é muito importante respeitar o ritmo. E essa imagem, professora, do menino andando de bicicleta. Isso, gente, eu quero falar sobre o esforço. Veja que quando ele começa a andar de bicicleta, você se atrapalha, mas você não desiste. Você segue em frente. É assim com a aprendizagem da matemática. Todos vocês podem alcançar o objetivo de aprender. Lembrando, tudo que você aprende, tudo, absolutamente tudo, é seu. Ninguém tira. Então é muito importante você tentar, persistir, insistir. E eu posso trazer uma coisa que a maioria dos alunos que eu conheço adora. Os joguinhos da internet, né? Adora aquela coisa. Ah, estou em tal nível, estou em tal nível. O que é isso? Isso quer dizer que vocês conseguiram ultrapassar um nível. E assim é com a matemática. Não tem essa história de que é difícil, eu vou desistir. Não existe isso, gente. Duvido que vocês comecem a jogar, não conseguem passar do nível, vocês desistem. Vocês vão lá, são persistentes até passar de nível. É aí que está o pulo do gato para fazer com que a matemática seja uma coisa mais prazerosa e simples. Você tem que pegar essa energia de não conseguir e insistir, insistir, insistir até conseguir, que vocês fazem. Vocês fazem isso nos joguinhos eletrônicos. Por que não fazer na matemática? Que vai te ajudar sempre, que está no meio de qualquer atividade humana. Bom, pessoal, mas uma coisa muito importante que eu trouxe é o trabalho em equipe. Veja, eu falei de cada um tem seu ritmo. Imagina essa equipe, todos trabalhando em prol, ou seja, com um único objetivo e cada um no seu ritmo. Eu tenho certeza que cada um vai cooperar da sua maneira. E isso é muito importante. A gente aprende muito uns com os outros, tá? Até o fato de ensinar, você já está aprendendo alguma coisa a mais. Eu tenho certeza. Se vocês fizerem isso, tudo que eu falei aqui, se vocês trabalharem com afinco, se vocês, no primeiro obstáculo, ou seja, nos erros ou qualquer canto, vocês insistirem, sobre erro, errou, usa aquela metáfora do sinal de trânsito. Para, vermelho, para. Amarelo, atenção, preste atenção no que está ali na questão, no que está no problema. E depois, verde, segue em frente. Segue em frente sem medo, porque se errar, vocês têm que analisarem por que errou. E vocês identificando aonde está o erro, eu garanto que é uma aprendizagem melhor do que ouvindo a mim ou a qualquer outro professor. Tá bom? Então, para que tudo isso? Dá um zoom aí nessa imagem maravilhosa. Veja que essa imagem, as pessoas todas, elas estão comemorando uma vitória, ou seja, alcançar o objetivo. Aparentemente, eu não sei porque não está descrito, aparentemente passaram, né? Conseguiram um diploma ou fizeram qualquer coisa que obtiveram sucesso. Que é isso que vocês vão fazer com matemática nesse ano de 2023. E eu tenho certeza que se vocês aprenderem isso direitinho, vocês levam para a vida.
Professora, é só de matemática? Não, é de qualquer disciplina. Vocês podem usar esses ensinamentos que eu falei da matemática para qualquer coisa na vida. Até um atleta faz isso, quando ele quer ser um atleta olímpico ou jogar num time muito legal, tá bom? Bom, falando disso, voltamos às letrinhas. As sopas de letrinhas, como diz a professora Marta. Olha só, gente, eu sei que tem muita gente que acha isso um horror. Por causa disso, eu trouxe uma ferramenta matemática chamada ladrilhos algébricos. Pode trazer para mim. E esses ladrilhos algébricos nada mais é do que papeizinhos que vai ter um significado próprio, cada um, cada cor, mas que vocês vão usar trabalhar números inteiros, para trabalhar equação, até mesmo equação do segundo grau você faz. Expressões algébricas que tem gente que acha um horror, não vou aprender nunca. Com este material, que você pode fazer de material reciclado e colaborar, né, com a preservação do planeta, que é uma coisa muito importante, com este material, vocês podem manipular o conceito, claro, uma representação do conceito, e aí vocês vão aos pouquinhos se apropriando, pegando para vocês, tomando para si, né, aquele conhecimento. E vai fazer as contas, vai achar simples, eu tenho certeza. Bom, mas vamos lá. Como podemos usar os ladrilhos algébricos para aprender? Números inteiros, equações, expressões algébricas e outros conteúdos. Bem, gente, tá aqui. O primeiro ladrilho é esse quadradinho. O que que tá? Pode trazer para mim. Veja só, pessoal. Eu trouxe para a mesa aqui o quadradinho. Esse quadradinho, ele tem... Ali está escrito 1 por 1. Por quê? Porque a gente sabe que um quadrado, todos os lados são iguais, certo? O que é 1? Uma unidade de medida. Não é necessariamente 1 centímetro, 1 metro, não importa. É a unidade que eu determinei que seria minha unidade, 1. E quando eu pego o quadradinho verde, o que é que eu tenho? Eu tenho a representação do mais 1. Para o quadradinho vermelho, eu vou ter a representação do menos 1. Gente, preste atenção numa coisa. Eu não coloquei os valores, mas toda a área é positiva. O que está representando ser positivo ou negativo são as cores. O verde vai representar o mais 1. E o vermelho vai representar o menos 1, certo? Então, por quê? Por isso aí. Mais 1, menos 1, eu tenho 1, tiro 1, fica 0. Então, eu vou poder fazer as operações e vou ter o número 0. Agora, eu tenho um retângulo, que a altura do retângulo é 1, é a mesma medida do quadradinho. E o comprimento eu vou chamar de x. Para facilitar, para não criar problema, se você pegar o seu tamanho 1, você vai ver que não cabe dentro do x. Você vai botar 1, 2, 3, não cabe o 3. Ou passou de 3. O que eu quero dizer é que esse x, propositalmente, foi feito de maneira que eu não tenha um número inteiro, tá? Eu não posso pegar e fazer 1 mais 1 mais 1, porque não vai dar. Vai dar uma parte, uma fração. Bom, da mesma maneira, lá do quadradinho verde, que eu tenho o vermelho representando o menos 1, eu vou ter o x. Detalhe, aqui eu escrevi, gente, porque vocês já viram a área, e a área do retângulo é a altura vezes a base. A minha altura aqui é 1. Professora, mas não é negativo? Pois é, não existe área negativa.
a área sempre vai ser positiva. Qual é essa medida aqui? Não é igualzinha a essa? Então, esta medida é uma unidade. E esse x é a mesma medida desse x. O que é que está representando ser positivo e negativo? Novamente, as cores. Então, eu tenho mais x e menos x. Bom, para quê? Para fazer exatamente isso. X menos x, 0. Tudo bem? Bom, aqui, dá um zoom aí para eles perceberem que as medidas são x de comprimento e x de largura ou altura. E x vezes x dá x ao quadrado, vocês já viram potência. Se por um acaso não lembra, não se preocupem. A gente vai rever e vocês vão lá na playlist do Educa Recife e assiste o vídeo. Bom, o amarelo vai ser o x positivo, o vermelho vai ser o x ao quadrado negativo, o amarelo x ao quadrado positivo. Por quê? Porque quando eu tenho um e outro, eu o anulo e dá 0. Olha só, pessoal, as medidas, e eu trouxe as medidas aqui na mesa. Bora ver? Aqui na mesa eu trouxe o quadrado, o azul e o verdinho. Perceba que o azul, eu estou chamando esse de x e esse de 1. Aqui não é 1 e 1, veja que é a mesma medida. Então, esse lado é 1. E eu não disse que não cabia mais de 1, vê só. 1. E aí, eu vou precisar de mais para eu provar a vocês que não dá. Ó, 2 e o 3 sobra. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso de propósito, para que é um valor desconhecido, uma incógnita, o x. Então, aqui eu tenho, se este é x e é o mesmo lado, tá vendo que é o mesmo lado? E aqui é o mesmo lado, o mesmo tamanho. Então, eu tenho x2. Gente, essas são as peças do ladrilho algébrico. Olha que interessante. Agora, eu vou dar exemplos. Olha esse exemplo, como é importante. Veja, eu tenho um positivo, então eu tenho um quadradinho verde e 3 negativos. Prestem atenção aqui na mesa, como é que você vai manipular esse material aqui, ó. Traz na mesa, por favor. Aqui na mesa, você está vendo, ó. Eu tenho 1 e 3. O que eu vou fazer? Mais 1 menos 1, 0. Está fora. Qual é a resposta? Menos 2. Fiz a representação aqui no quadro? Fiz. Olha como ficou no quadro. Cancelei um verde com um vermelho, sobraram 2 vermelhos, ou seja, 2 negativos. E aí, muita gente se atrapalha quando você tem um número negativo maior do que um positivo, mas isso, com este material, vai fazer com que você vá se apoderando desse conceito e vocês, com certeza, rápido, nem vai precisar mais do material. Mas bora lá. Outro exemplo. Vamos lá. Traz aqui para a mesa. Eu tenho um negativo e 3 positivos. Opa! Professora, são tudo vermelho, então é um negativo mais 3 negativos. Então, quanto é que dá? Menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3 é a mesma coisa que pegar menos 1 e somar com menos 3. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho menos 4. Perceba, gente, que isso é uma coisa que para alguns que estão assistindo agora vai dizer, mas eita, como ficou simples.
Quando você usa uma ferramenta manipulativa, ferramenta matemática, você realmente facilita. Bora aqui para o slide, traz para mim. Então, com relação aos números inteiros, o que é que eu fiz? Veja, na verdade eu estou contando. Eu tenho menos 1 mais menos 3. Contei 1, 2, 3, 4. Menos 4 é a minha resposta. E agora? E esse exemplo da equação? Bem, gente, esse exemplo da equação dá aí um zoom que eu vou preparar aqui. Eu tenho menos 3 de um lado, certo? Que é igual a 7. Dá um zoom aí nessa tela, por favor. Eu quero que vocês percebam, dá um zoom para eles perceberem que eu tenho uma divisão aí da tela, aonde? No sinal de igual. Que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui no sinal de igual esse canudo verde. Pode trazer para a mesa. Olha só, o que é que eu estou fazendo na mesa aqui? Eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais para cá para facilitar. Eu estou colocando exatamente o que tem ali, gente. Menos 3, então é menos 3 vermelho. Aqui é 17 positivo. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tenho 17. E do outro lado, é igual a quem? A 20. 1, 2, eu quero descobrir quem é esse rascunho aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 desse lado. Ora, mas eu tenho mais o quê? Eu tenho 20 menos 16. Aí eu vou colocar o menos. Meu menos negativo não é vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Certo? Gente, como é que eu vou operar? Um positivo não cancela um negativo. O que foi que eu fiz? Aqui no quadro eu coloquei... Opa! Ei, pessoal, esse exemplo é um exemplo que vem posterior, mas a gente, vamos usar aqui, vamos para a mesa? Vamos trabalhar na mesa esse exemplo? Aqui eu tenho, olha, gente, um cancela com o outro, este cancela com este, esse aqui cancela com esse, certo? E desse lado, esses três se cancelam, um para cada um. Aqui, 3 e 3 se cancela. Novamente, esses três vão se cancelar. Olha só. Esses três vão se cancelar. Novamente, esses três se cancelam. E aqui, um cancela com o outro. Olha o que aconteceu, gente. Ficou deste jeito. Isso é igual a isso? Não. Mas somando com o que eu quero descobrir, vai dar exatamente esse resultado, ó, somando com esse. Eu tenho várias opções. Ou completar, mas o certo mesmo é o que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. Então, aqui eu tenho 4. Para eu cancelar esses 4, para descobrir, de ficar só do outro lado, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E para o outro lado?
Ora, se eu fiz deste lado da igualdade, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Tudo bem? E agora, cancelei. 4 e 4. Cada um cancela com umzinho, tá? E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Este, e este. Olha o que eu descobri, pessoal. Eu descobri que este valor aqui vai dar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a resposta dessa equação aqui é 10, tá? Ora, podemos dar outro exemplo. Aquele que está na televisão. Abre o da televisão, por favor. No da televisão, eu tenho X, eu vou usar aqui, tá? Vou usar só as representações. Eu tenho X, bora para a mesa. Meu X, né? O meu X. Menos 3, então eu tenho que pegar 3 vermelhinhos. 1, 2, 3. É igual, olha o sinal de igual que eu estou usando aqui. A quanto? A 7 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu vou fazer? Eu tenho que deixar o meu X, eu não quero saber o X sozinho. Tenho 3 negativos. Para anular esses 3 negativos, para tirar ele daqui, eu vou precisar de 3 positivos. Se eu fiz desse lado, bota aqui na mesa. Se eu coloquei deste lado esses 3, eu tenho que colocar do outro lado mais 3. 1, 2, 3. O que é que eu vou fazer? Cancelar. Este cancela com este cancela com este, e este cancela com este. Então, quem é X? Não vou fazer nada desse lado, não. Não, pessoal. Por quê? Porque este lado aqui, ele não tem nada para cancelar. Então, o X é igual a quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Resolvi uma equação. Usando o material, os ladrilhos algébricos. O que é importante nessa resolução é o passo a passo. Eu uso o material e anoto x menos 3 igual a 7. Acrescento mais 3, foi o que a gente acabou de fazer. Dos dois lados, porque senão eu desequilibro. Cancelo os pares que dão 0, que no caso é este lado de cá. E aí eu tenho um resultado. Ficou show? Ficou bom? Tá bom. Então, eu gostaria que vocês percebessem que é fácil mexer com a equação. Agora, é importante que vocês entendam essa questão do par. Bota aqui, por favor, na mesa. Eu tenho este par aqui que se anula, tá? Eu tenho este par aqui que se anula. E eu tenho este par aqui que se anula. Então, gente, opa, mais para cá, não, mais para cá. Certo? Eles se anulam. Esse lado de cá. Aqui se anula e aqui se anula. Veja como é importante, porque a gente vai trabalhar diversas expressões com isso. Mas o que eu queria era que vocês ficassem com 2 exercícios para amanhã. A gente fez esse exercício aqui, hoje,
A gente já fez, já resolveu. E vou deixar para amanhã o ABMEP. Dá um zoom aí para os meninos lerem. Quantos peixinhos Joana deve levar do aquário da esquerda para o da direita, para que os dois aquários fiquem com quantidades iguais de peixinhos? Aqui eu estou meu primeiro aquário e vocês vão tentar em casa, tá? Se desafie, tente. É o BMEP, professora? Mas só assim você desmistifica que é difícil. E a outra questão? A figura abaixo é formada por 3 quadrados. A área do maior deles é 36 centímetros quadrados e a área do menor é 4 centímetros quadrados. Qual é a área do terceiro quadrado? Aqui está a figura, vocês podem fazer. Tem mais um. A figura é formada por 3 quadrados novamente. Só que a diferença do anterior é que um deles a área é 25 e o outro é 9 centímetros quadrados. Qual é o perímetro da figura? Esta é a figura. Veja que a medida é que é diferente. De qualquer jeito, tchau, turma. Até a próxima aula.